Shalom, bom dia, bom dia! Deus abençoe grandemente seu dia, em nome de Jesus. Já estamos aqui no capítulo 2 do livro de Lamentações de Jeremias. Eu vou te dizer, eu tô feliz e alegre porque Deus me deu força e alegria. Mas esse livro realmente é para lamentar. A gente vai continuar lendo, né, o que Jeremias tem experimentado, né? Ele ficou em Jerusalém, ele tá vendo a cidade destruída e ele tá muito triste, né? Então ele tá cansado de chorar, cansado de ver a situação. A gente vai já para essa leitura, mas antes eu quero te convidar pra gente dar aquele bom dia especial ao Espírito Santo e agradecer por nossas vidas. Vamos lá? 1, 2, 3 e bom dia, Espírito Santo de Deus. Bom dia, querido amigo, amado de nossas almas. Tu és bondoso, grandioso, poderoso. Tu és forte, Senhor, e obrigada, Senhor, porque a nossa alegria, Senhor, vem de Ti, Senhor. Obrigada por nos levantar hoje. Obrigada, Deus, pelo fôlego de vida. Obrigada, Senhor, pelos livramentos, pela Tua graça, o Teu amor, o Teu favor. Obrigada, Deus, que Tu és poderoso, o El Shaddai, o Deus de nossas vidas, o Deus que nos ama, que nos livra do mal, que nos abençoa, que nos protege, que nos guarda, que nos santifica, que nos purifica. Senhor, queremos hoje ler a Tua palavra, Senhor, mas queremos ter entendimento real. E assim como o povo que ficou em Jerusalém, em Judá, nas cidades ali de Israel, Senhor, experimentaram de algo tão terrível e tiveram a oportunidade de se arrepender, Senhor. Que assim seja conosco também, que a gente consiga identificar onde caímos, o nosso erro, Senhor, para que a gente plante coisas boas para colher coisas boas em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos aqui para o capítulo 2. A gente está vendo que é uma continuação do que a gente viu no 1, né? Que são as lamentações de Jeremias. Jeremias está extremamente triste, uma tristeza profunda. Eu diria que uma depressão ali, né? Tá passando por tantas coisas. Então uma tristeza profunda para mim significa isso. Então vamos lá. O Senhor cobriu a cidade de Sião como uma nuvem, com a nuvem da sua ira. Lançou por terra o esplendor de Israel, que se elevava para os céus. Não se lembrou do estrado dos seus pés no dia da sua ira. Sem piedade, o Senhor devorou todas as habitações de Jacó. Em sua ira, destruiu as fortalezas das filhas de Judá. Derrubou ao chão e desonrou o seu reino e seus líderes. Em sua flamejante ira, cortou todo o poder de Israel. Retirou a sua mão direita diante da aproximação do inimigo. Queimou Jacó como um fogo ardente que consome tudo ao redor. Como o inimigo preparou o seu arco como um adversário. A sua mão direita está pronta. Ele massacrou tudo que era agradável contemplar. Derramou sua ira como fogo sobre a tenda da cidade de Sião. O Senhor é como um inimigo. Ele tem devorado Israel, tem devorado todos os seus palácios e destruído as suas fortalezas. Tem feito multiplicar os prantos e as lamentações da filha de Judá. Ele destroçou a sua morada como se fosse um simples jardim. Jeremias, meu querido, entendo a sua dor, eu entendo a sua tristeza, entendo por que você está achando tudo isso hoje. Mas lembre você que Deus falou ali quando ele estava inaugurando o templo, você lembra na época de Salomão? E ele falou ali em 2 Crônicas sobre isso, né? Se o meu povo me abandonar, eu o abandonarei. Então saiba você, querido, e eu sei que você sabe, mas eu tô falando com as pessoas que estão vendo aqui o vídeo hoje, né? Com você que está aqui ouvindo essa palavra, que tudo que a gente faz, a gente colhe, né? A gente planta e a gente colhe. Isso é consequência do pecado, né? Israel abandonou, o seu povo abandonou o Senhor. E eles estão colhendo as consequências. Deus disse, o dia que eles me abandonarem, esse templo vai ser destruído. A cidade vai ser destruída e as pessoas vão começar a morrer. Porque assim, Deus, imagina só, Deus criou eu e você para termos intimidade com Ele, para se relacionar com Ele. Mas simplesmente a gente, não, é minha opinião, minhas regras, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser, e eu não quero saber desse Criador aí, não, eu quero outro, eu vou adorar outro, e Deus está dizendo, minha irmã, não é assim não, eu te criei, você é obra da minha mão, você é minha filha querida. Então, se você não quer a mim, beleza, mas também você não vai ter os benefícios de estar comigo, não tem como. Não tem como um criador criar algo. Imagine você, eu tenho um filho de 7 anos e eu tô criando meu filho com o máximo de respeito, né? A gente não vive violência, a gente não vive xingamentos, a gente não vive uma vida que eu vivi muito
porque eu quero plantar coisas boas na vida dele, eu ali faço afirmações de palavras, eu abençoo ele, eu educo ele todos os dias, a gente tem culto no lar, e eu faço o dever de casa junto, eu estou investindo no meu filho, eu quero o melhor. Qual pai e mãe que não quer o melhor para o seu filho? Aí o filho cresce, se rebela, vai viver a vida como quer, do jeito que quer, e dá para o pai alcançar. Dá para o pai ficar correndo atrás do filho de cidade em cidade, ficar pagando apartamento, carro, sabe, faculdade, dá tudo do melhor, se o filho não quer saber nem do pai, não tá nem aí. Se eu e você somos assim, minha irmã, Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. Se a gente escolhe não servir ele, beleza, mas tem consequências. Tem consequências, então se a gente planta coisas ruins, fica adorando outros deuses, vai ter consequência. Eu vou seguir aqui, eu parei porque, assim, é muito grave, né? O que está acontecendo aqui já foi falado há muito tempo atrás, lá na época do templo, quando o templo foi construído com Salomão. Deus havia avisado sobre tudo isso. Então, o que eu e você precisamos fazer? Identificar o pecado, nos arrepender e vivermos com o Senhor para a gente ter uma vida abundante que Deus promete, para a gente ter um propósito ok, para a gente saber o que a gente está fazendo na terra, para a gente ser feliz. Se você não sabe o que você está fazendo, para que você veio, você fica ali andante, errante. Mas o Senhor, Ele quer nos revelar e Ele quer que a gente viva isso, para a gente viver o melhor que Ele tem para as nossas vidas. E é assim que são os planos do Senhor para mim e para você. Então a gente precisa o quê? Ouvir e obedecer a Deus. E isso, volto para a minha palavra rema de Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Vamos seguir que tem ainda esse aqui, o capítulo 2. Vou ler. Cadê? Ele está falando sobre o jardim, destruiu o seu local de reuniões. O Senhor fez esquecidas em Sião suas festas fixas e os seus sábados, em seu grande furor. Rejeitou o rei e o sacerdote. Isso me lembra também um livro, né, de Paulo Vieira, sobre a autorresponsabilidade, né? A gente precisa saber que isso é consequência nossa. A gente precisa entender que a culpa é nossa e não ficar jogando em cima do outro. Jeremias, meu Deus, ele é quem mais sabe, né, que isso é consequência. Ele é o profeta, mas é que ele tá angustiado, tá triste, tá falando desse jeito. Mas eu e você precisamos fazer. A gente precisa saber, é verdade. Sem ladainha, sem firulas. Deus é verdade, eu pequei. Deus é verdade, eu fiz isso, sabe? Eu roubei, eu matei, eu adulterei, eu traí. Seja o que for. Você precisa, sem firula, sem ladainha, sem ficar rodeando, simplesmente falar e confessar, né? E aí sim, pedir perdão para se arrepender genuinamente. Então, Jeremias aqui. Versículo 7. O Senhor rejeitou o seu altar e abandonou o seu santuário, entregou aos inimigos os muros dos seus palácios, e eles deram gritos na casa do Senhor, como faziam nos dias de festa. O Senhor está decidido a derrubar os muros da cidade de Sião. Esticou a trena e não poupou a sua mão destruidora. Fez com que os muros e as paredes se lamentassem. Junto eles desmoronaram, suas portas caíram por terra, suas trancas ele quebrou e destruiu. O seu rei e os seus líderes foram exilados para diferentes nações, e a lei já não existe, seus profetas já não recebem visões do Senhor. Os líderes da cidade de Sião sentam-se no chão em silêncio, despejam pó sobre a cabeça e usam vestes de lamento. As moças de Jerusalém inclinam a cabeça até o chão. Meus olhos estão cansados de chorar, minha alma está atormentada, meu coração se derrama, porque o meu povo está destruído, porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Eles clamam às suas mães: onde estão? Onde estão o pão e o vinho? E ao mesmo tempo em que desmaiam pelas ruas da cidade como os feridos, e suas vidas se desvanecem nos braços das suas mãos. Que posso dizer a seu favor? Com que posso compará-la à cidade de Jerusalém? Com que posso assemelhá-la a fim de trazer consolo à virgem cidade de Sião? Sua ferida é tão profunda quanto o oceano. Quem pode curá-la? As visões dos seus profetas eram falsas e inúteis. Eles não expuseram seu pecado para evitar o seu cativeiro. Tá vendo? Jeremias parece que teve um lance, né, de sobriedade aqui. Ele tá falando, foi o pecado de Jerusalém, foi o pecado do povo, o pecado de Israel, né? E os profetas, eles não vinham expor os pecados, colocavam o sol sobre a peneira, sabe? Ficar escondendo debaixo do tapete. Não, tá tudo bem, respeite sua opinião, tá certo.
sabe? E não é desse jeito, não. A gente não tem que ficar encobrindo o pecado, não. A gente tem que expor mesmo. Não o pecado dos outros, viu? Tô falando do seu mesmo. Tem que expor pro Senhor. Tem que dizer a verdade. Deus, eu fiz isso mesmo e quero me arrepender. Não dos outros. Tá vendo a irmãzinha que tá fazendo e ainda diz que é crente? Não. Não é o dos outros, não. Isso você ora e coloca nas mãos do Senhor. Eu tô falando do seu mesmo. É do seu. Não é do marido, não é da esposa, não é do filho, não é de ninguém, não. Isso você ora e coloca diante do Senhor, intercede, clama, chora pelo pecado do outro. Eu estou falando é do seu. Vamos lá. Ainda no versículo 14. As mensagens que lhe deram eram falsas e enganosas. Todos os que cruzam o seu caminho batem palmas. Eles zombam e meneiam a cabeça diante da cidade de Jerusalém. É esta cidade que era chamada a perfeição da beleza, a alegria de toda a terra? Todos os seus inimigos escancararam a boca contra você. Eles zombam, rangem os dentes e dizem: nós devoramos, este é o dia em que esperávamos, e eis que vivemos até vê-lo chegar. E o Senhor fez o que planejou, cumpriu a palavra. Pronto, tá vendo? Olha o 17. Ele cumpriu a palavra do que há muito havia decretado. Então ele está cumprindo a palavra. Deus é fiel em todos os sentidos, minha irmã. Plantou, colheu. Plantou coisa boa, vai colher coisa boa. O 17 aqui, né? Há muito havia decretado, derrubou tudo sem piedade, permitiu que o inimigo zombasse de você, exaltou o poder dos seus adversários. O coração do povo clama ao Senhor. Ó muro da cidade de Sião, corram como um rio as suas lágrimas dia e noite. Não permita que nenhum descanso, não se permita nenhum descanso, nem dê repouso à menina dos seus olhos. Levante-se e grite no meio da noite. Quando começam as vigílias noturnas, derrame o seu coração como águia na presença do Senhor. Levante para ele as mãos em favor da vida de seus filhos que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas. Olha, Senhor, e considera, quem tratastes dessa maneira? Deverão as mulheres comer seus próprios filhos, que elas criaram com tanto amor? Deverão os profetas e os sacerdotes ser assassinados no santuário do Senhor? Jovens e velhos espalham-se em meio ao pó das ruas. Meus jovens e minhas virgens caíram mortos à espada. Tu o sacrificaste no dia da tua ira. Tu o mataste sem piedade, como se faz convocação para um dia de festa. Convocaste contra mim terrores por todos os lados. No dia da ira do Senhor, ninguém escapou nem sobreviveu. Aqueles que eu cuidava e que eu fiz crescer, o meu inimigo destruiu. Bom, estamos aqui no capítulo 2 do livro de Lamentações de Jeremias, né? A gente está vendo justamente as lamentações dele, né? A oração e a misericórdia.